OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, é um prazer estar contigo mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E hoje tenho a grata satisfação de conversar com Daniel Lima, diretor executivo do Fundo Garantidor de Créditos. E antes de conversarmos sobre o Fundo Garantidor de Créditos, vou dizer para o Daniel Lima: Daniel, é uma satisfação enorme contar contigo aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil, e gostaria que você falasse um pouco sobre você. Eu sei que sempre é muito difícil a gente falar da gente mesmo, mas fala um pouquinho quem é o Daniel Lima e a carreira que ele trilhou nesses últimos anos, porque isso sempre ajuda estudantes, pessoas que são de outras áreas, ajudam a dizer, a pensarem, olha, se ele chegou lá, eu também posso chegar. Muito legal isso aí. Tá certo, tá certo. Bom, primeiramente gostaria de agradecer pela oportunidade que a Ordem nos dá de falar diretamente com o seu público e, mais geral, com a sociedade. Faz parte da nossa missão aqui ter esse contato direto com as pessoas. Então, mais uma vez, muito obrigado. Respondendo a primeira inserção, né, falar de mim, é sempre, como o Dr. Manuel colocou, é sempre muito difícil, pouco espontâneo, né, falarmos de nós mesmos. Mas eu sou economista, com graduação, mestrado e doutorado em economia. Comecei na FEA USP, lá em Ribeirão Preto, me formei por lá, fiz o mestrado na PUC do Rio, e depois fui fazer o doutorado na Universidade da Califórnia. Fiquei bons anos em San Diego, aprendendo bastante métodos quantitativos e econometria, um lugar muito forte dessa parte de séries temporais. E depois voltei para o Brasil, vim dar aula, dei alguns cursos em MBA pela Fundação Getúlio Vargas, fui professor do INSPER, e paralelo a isso sempre desenvolvi uma carreira tanto em consultoria quanto no mercado financeiro. Passei por alguns fundos de pensão, sempre na parte de investimentos e também na presidência de um fundo de pensão. Passei pelo Itaú, time de gestão de ativos, e em 2019 me juntei aqui ao time do FGC num novo desafio, uma nova fase. Acho que isso é um pouco da minha história. Eu só tenho a dizer que é um currículo brilhante, parabéns aí. E você tocou numa área que sempre foi minha área nas últimas décadas na FEA da USP, né? Eu lecionei econometria durante muitos anos, participei de vários eventos internacionais, isso há muitas décadas atrás, quando ainda séries temporais estavam caminhando aqui, né? Ainda não fazia parte dos currículos. Eu já, junto com um amigo, Arício Xavier de Oliveira, fizemos vários artigos sobre séries temporais, a Armarima, enfim, algo de algumas décadas atrás. Então, parabéns aí, temos esse lado aí em comum e parabéns pela trajetória brilhante. Mas vamos entrar propriamente na nossa entrevista. E queria que você contasse para as pessoas que estão assistindo o que vem a ser exatamente o Fundo Garantidor de Créditos e qual é a finalidade desse Fundo Garantidor de Créditos. Tá joia. Bom, o Fundo Garantidor de Créditos, ele nasce de uma ideia pós algumas crises do sistema financeiro, de como a gente aumenta a confiança das pessoas no sistema financeiro. Por que é importante esse aumento de confiança? Justamente para gerar estabilidade financeira e essa estabilidade financeira possibilitar o desenvolvimento da economia real, do emprego, da renda. Então, é muito importante para que as coisas funcionem bem, que o sistema financeiro seja estável. Então surge a ideia de ter um fundo garantidor de créditos. No caso do Brasil, ele começa em 1995. É uma associação privada sem fins lucrativos,
recolhe contribuições das associadas e forma um pool de recursos para que, em casos de decretação, de liquidação ou intervenção do Banco Central em uma associada, o depositante esteja garantido até os limites legais e ele não perca aquela reserva de capital, aquela sua poupança acumulada ao longo dos anos. Se ele está consciente de que ele não vai perder isso, ele vai confiar mais no sistema financeiro e o sistema financeiro vai ficar menos suscetível a crises e instabilidades. Daniel, e essas instituições associadas, quais seriam? As instituições associadas, bom, hoje a gente tem 231 associadas, todos os bancos, financeiras acabam sendo associadas. Lá no nosso estatuto está determinando quais são, aí você tem a Caixa Econômica Federal, os bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, ou seja, qualquer instituição financeira que venha captar recursos do público e emprestar, fazer esta operação de juntar recursos de poupadores e canalizá-los aos tomadores, acabam sendo associadas. Então, basicamente, as exceções que a gente encontra são as sociedades de crédito direto, que fazem intermediação direta entre pessoas, e fundos de investimento, como fundos de direitos creditórios, que também captam da população e emprestam, mas não são instituições financeiras associadas ao FGC. Eu sei que você tocou no assunto, mas às vezes as pessoas não prestam muita atenção e podem fazer a seguinte pergunta: e esses bancos digitais, eles também são associadas? Pelo que você falou, também são, não é verdade? A partir do momento em que eles captam produtos garantidos pelo FGC, eles são obrigatoriamente associados ao FGC. Isso está determinado no nosso estatuto. Então, se a fintech ou esse banco digital está captando CDB, RDB para financiar a sua operação, ela necessariamente é uma associada do FGC. Quando ela capta, mas ela capta via contas de pagamento, aí ela não é uma associada do FGC, porque ela não está usando os CDBs, os RDBs, os produtos financeiros mais comuns que a gente conhece, para financiar essa operação. Ela, na verdade, está captando dinheiro e mantendo esse dinheiro aplicado em títulos públicos. Por isso que não tem a necessidade dessa cobertura pelo FGC. Como funciona essa garantia, exatamente? A garantia, a gente tem dois tipos de garantia. A gente tem o que a gente chama de garantia ordinária, que é a mais popular, que cobre até R$250 mil por CPF ou CNPJ, por associada ou conglomerado. Então, se você tiver mais de uma instituição financeira dentro do mesmo conglomerado, esses 250 são para todo o conglomerado. E ela tem um outro limite, que é o limite de 1 milhão em 4 anos. Ou seja, se eu tiver um CDB de uma instituição associada e aquela instituição sofrer uma liquidação, e eu tiver R$200 mil naquela instituição, o FGC vai me pagar esses 200 mil reais, e para os próximos 4 anos, o meu limite cai de 1 milhão para 800 mil. Se tiver mais um acidente de percurso aí, antes dos 4 anos, de novo, desconta-se daqueles 800, mais uma parcela de uma outra instituição que possa vir a sofrer a intervenção. E depois de 4 anos, reestabelece-se o limite. Outro tipo de cobertura que a gente tem é para um produto chamado DPGE, que é um depósitos a prazo com garantias especiais. O limite destes produtos é de até 40 milhões de reais e de 400 milhões de reais quando o titular do crédito é uma associada. Este é um produto de uma natureza muito especial, que ele é importante em momentos de maior instabilidade do sistema, em que liquidez pode ser uma preocupação.
Então, é uma forma de preservar a liquidez ou de melhorar a condição de liquidez do sistema financeiro em épocas de maior incerteza. Para uma pessoa comum, ela entra lá no site do Fundo Garantidor de Créditos, ou até no site do Bacen, e vê lá quais são os produtos que que são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. E algumas dúvidas sempre aparecem com relação a se é conta conjunta, se é conta única, se for conta conjunta, há 2 CPFs. Como é que é essa questão da garantia? É pela conta, a totalidade da conta, ou é por CPF a garantia? Você tinha falado, me corrija se eu estiver errado, a garantia é 250 mil ou é 200 mil? Muito bem lembrado. São 250 mil reais de cobertura na conta. Então, se for uma conta conjunta, você vai dividir entre as duas. Se forem 2 pessoas, seriam 125 para cada uma. E você começa a dividir pelo número de titulares que tiver nessa conta conjunta. Porque o pagamento é feito de forma individual. Isso é uma questão importante também. O pagamento, ele parte da pessoa, do beneficiário. Então, ele tem que estar muito atento à sua instituição financeira e a uma eventual decretação. A instituição é obrigada a contar para os seus clientes que ela está sofrendo uma liquidação ou algum tipo de intervenção, e aí o FGC vai colocar no seu site, no seu portal, as informações para que essa pessoa possa receber o pagamento da garantia. Eu costumo pensar mais ou menos da seguinte maneira. Bom, que produtos eu tenho no banco? Bom, eu tenho a conta corrente, eu tenho eventualmente uma caderneta de poupança, eventualmente eu tenho um CDB, eventualmente tenho letras hipotecárias ou letras imobiliárias, enfim. Há um conjunto a somatória desse conjunto de aplicações que estão sob o amparo, sobre o guarda-chuva do Fundo Garantidor de Crédito. É a somatória, não é verdade? Perfeito, Manuel, perfeito. Então você vai somar lá seu depósito à vista, o dinheiro que ficou na conta corrente, o depósito em poupança, o CDB, o RDB, a LCI, a LCA, que talvez sejam venham menos imediatamente à mente como cobertas pelo FGC, mas também são produtos emitidos por instituições financeiras associadas e também são cobertos pela legislação. Quando no evento da decretação de um regime especial, você vai ter que somar todos esses saldos e você está coberto até o limite de 250 mil reais para a somatória desses saldos. Agora, suponha que a pessoa tenha investiu 250 mil reais num produto do banco e a rentabilidade, digamos, após um determinado período de tempo, vai ser de 40 mil reais. A somatória passaria, quer dizer, no ato, ele aplicou 250 mil, mas como ele vai ter rendimentos, esse rendimento, supondo que seja de 40 mil, por um número elevado hoje, mas vamos supor, qual seria, no caso aí, a garantia? Permaneceria dos 250 mil e a pessoa perderia o rendimento, ou o rendimento seria acoplado à garantia? É uma pergunta interessante, né? É perfeito. Nos permite entender a cobertura de um jeito bastante prático. O limite de cobertura ele é de 250 mil. Então, se a pessoa investiu na data zero, que a gente chama lá em D0, 250 mil, qualquer rendimento não vai estar coberto pela garantia, porque ela já foi até o limite. Se ela investiu, por exemplo, 230 mil reais, teve um rendimento de 40 mil reais, o saldo acumulou 270 mil reais.
Então, ela vai levar, no caso de decretação de um regime especial, ela leva os 250 mil, e o restante ela não leva do FGC. Ela vai buscar na massa liquidanda depois, se sobrar dinheiro, esse diferencial que é relativo à remuneração que ela teria direito. Bom, essa é uma questão extremamente interessante para as pessoas que estão aplicando, digamos, o limite máximo naquela determinada instituição. Então, um bom conselho para elas, Daniel, seria abra uma conta em outro banco e aplique o restante que você tem em esse outro banco, ou seja, porque a garantia é por banco, não é verdade? Exato, a garantia é por banco, ela precisa lembrar... Por associação. Ela por associada, mas ela precisa lembrar da regra de 1 milhão também. Então não adianta ela espalhar em 30 associadas diferentes. Se a gente tiver uma crise sistêmica, ela vai estar limitada a R$1 milhão de cobertura. Essa segunda parte também é extremamente importante. Quer dizer, existe o limite máximo de R$1 milhão, quando ela pulveriza, ela diversifica entre várias instituições associadas ao Fundo Garantidor de Crédito. Bom, Daniel, um segundinho, vamos pedir para o nosso querido economista e já retornamos. CG Consignado é uma consultora de crédito para aposentados, pensionistas e servidores públicos, além das Forças Armadas. Em parceria com vários bancos, você tem mais oportunidades de negociar. O crédito consignado tem prazos de até 96 meses, com todos os bancos conveniados. Venha para a CG, você também. O profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, é um prazer estar contigo mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho a grata satisfação de conversar com o economista Daniel Lima, que é diretor executivo do Fundo Garantidor de Créditos. Pelo currículo do Daniel Lima, vi que ele é um profissional de alto gabarito, professor de várias instituições financeiras, mestrado na PUC-Rio, bacharel na nossa querida FEA de Ribeirão Preto, e doutor pela Universidade da Califórnia. É isso aí, né, Daniel? E hoje, nesse cargo importantíssimo no Fundo Garantidor de Créditos. Daniel, falando ainda do Fundo Garantidor de Créditos, vamos supor que a pessoa que aplicou, de repente, recebe um aviso da instituição associada, conforme você relatou anteriormente, dizendo, olha, é com pesar que informo você que estamos sob intervenção do Banco Central. E aí o cara se apavora. Bom, e agora? Mas ele verifica que as aplicações dele, a primeira coisa que ele vai falar, puxa, meu dinheiro está garantido, não está garantido, como é que eu faço? Eu tenho que entrar em contato com o Fundo Garantidor de Créditos para que ele me dê mais informações. Como é que ele deve fazer? É isso mesmo? Como é que entra em contato com vocês?
Perfeito, Manuel. Você deixou meu trabalho muito simples, que é basicamente confirmar todo o processo que você falou e sugerir para a pessoa que ela não fique ansiosa, não fique com medo. As coisas estão sob controle. O Fundo Garantidor de Créditos vai honrar o pagamento da garantia até os limites estipulados na regulamentação, e sempre que tem um caso de intervenção, o FGC coloca no seu site uma parte especial dedicada àquela intervenção. E aí o beneficiário vai poder acompanhar todos os detalhes do processo de pagamento. Então, que começa com o liquidante chegando na instituição, preparando os dados para pagamento, envio para o FGC, aí o FGC vai começar a indicar aonde as pessoas precisam ir para recolher o pagamento da sua garantia. Então, todo o passo a passo é sempre divulgado de forma bastante clara e transparente no site do FGC, e a gente começou também a intensificar o uso das nossas redes sociais para divulgar essas informações. Então, a gente está numa evolução grande de trabalhar cada vez mais perto da sociedade de forma cada vez mais transparente. E aí toda essa tramitação que você colocou no Fundo Garantidor, todas essas explicações que a ele serão dadas, mas em média um tempo de demora, porque é tudo dentro do próprio FGC. Aí não há nada que entrar na justiça, não tem que fazer nada. O FGC resolve tudo, não é verdade? Vamos separar. A notícia boa é que o tempo vem caindo consistentemente ao longo do tempo. O prazo, né? O prazo para recebimento tem caído ao longo do tempo. Quais são os fatores aqui que podem levar a uma maior ou menor demora para pagamento? Basicamente, a organização das informações dentro da associada. Se o liquidante chega lá e os bancos de dados têm uma boa condição de consolidação, lembra que a gente estava conversando que o saldo da LCA, da LCI, do CDB, do RDB, você tem que somar tudo, você tem que olhar para o cadastro, saber se o banco, se a associada tinha o endereço mais recente da pessoa. Então tem uma parte operacional ali de cadastro que quem toca é o liquidante, antes dessa informação chegar para o FGC. Então essa primeira parte depende muito, difícil precisar o tempo que leva, porque depende muito de como as informações estão organizadas dentro da instituição financeira que sofreu a intervenção. Uma vez que essa informação chegue para o FGC, é uma questão de algumas semanas para preparar os termos de recebimento, para mandar estes termos para as agências bancárias que as pessoas vão lá recolher o seu dinheiro. Por que é importante mandar este termo e comparecer a uma agência bancária? Hoje, o processo de recebimento, quando o beneficiário recebe o pagamento, ele assina um termo físico. Esse termo físico é importante para o FGC, porque é com ele que o FGC vai tentar reaver os créditos junto à massa falida lá na frente, ou seja, promover uma recuperação de crédito referente ao pagamento de garantia que o FGC efetuou. Isso é importante para a sociedade, porque isso deixa cada vez a reserva de recursos dentro do FGC mais robusta. Então, tem toda essa dinâmica que ela leva a algum tempo, ela tem essa questão do termo físico e do comparecimento na agência. Agora a gente está desenvolvendo um aplicativo para dar uma facilitada em todo esse processo, agilizar e também criar mais comodidade. A gente percebeu durante a crise da pandemia, com o distanciamento social, a dificuldade que as pessoas tinham de ir até a agência, comparecer a uma agência física para receber o pagamento. A ideia é que a gente já tivesse esse aplicativo, mas a pandemia também nos pegou de surpresa, pegou o mundo inteiro, nos pegou também de surpresa no meio do desenvolvimento do aplicativo. Esse esforço já tem mais de ano, ele estava chegando no momento quase final de homologação, e aí a pandemia chegou, a gente está terminando de homologar o aplicativo agora.
Daniel, uma pergunta assim, muito interessante. O Brasil está na frente no sistema financeiro nacional, principalmente depois da crise bancária de 1995, quando, ao final do ano, novembro de 95, foi criado, se não me falha a memória, o Fundo Garantidor de Créditos. Temos um sistema financeiro fantástico, né? Realizamos todas as operações via celular, realizamos, agora o Banco Central com o PIX está colocando 24 horas por dia, 7 dias da semana, à disposição das pessoas, da sociedade, toda a movimentação de sua conta corrente, fazendo transferências para cá, fazendo transferências para lá. É algo fantástico que nós temos no Brasil, e vou apenas uma lembrança, né? Eu sei que acho que nós temos um amigo comum, né? Que é o Levorato, né? E o Levorato, que foi da Febraban, né? Trabalhei em épocas distintas, né? Eu trabalhei no Banco Bandeirantes do Comércio, na década do início dos anos 70, e depois conheci o Levorato na colônia de férias e tal, e sempre converso com ele. E lembramos o seguinte: como é que era a conciliação de bancos? Como é que era a conciliação de agências? A gente tinha, a primeira via era verde, a segunda branca, a terceira amarela, a quarta azul. Aí tinha uma conta, alguém pagou algo lá em Manaus, tinha que chegar aqui em São Paulo. Demorava 3 meses, 4 meses, para a gente conseguir encontrar aquela via, colocar junto com as outras vias e dizer, foi consolidado esse serviço. E hoje fazemos tudo isso, uma compensação fantástica, um sistema espetacular. E a pergunta é, em algum lugar do mundo existe algo parecido com o nosso Fundo Garantidor de Créditos? Muito bem. Sim, principalmente após a crise de 2008 do sistema financeiro global, esses mecanismos de proteção se popularizaram. Eles já eram comuns nos países desenvolvidos, ali depois da crise de 29, ganhou impulso naquela primeira crise financeira lá da década de 30, e ganha novo impulso para os países dos países em desenvolvimento após a crise de 2008. Então, aqui no Brasil é um caso de 95, você bem lembrou, surge num tempo, digamos, de arrumação da casa, o sistema estava sendo arrumado, depois da estabilização e redução do índice da inflação, né, do processo inflacionário que mudou o jeito de fazer o negócio bancário, e alguns bancos, alguns modelos de negócio não sobreviveram, então por isso que a gente precisou daquele freio de arrumação, mas desde então é um sistema que sempre atuou investindo em tecnologia. Você bem lembrou, as conciliações bancárias são quase em tempo real hoje. Você ganhou outros players, como as câmaras registradoras, que também dão mais segurança para todo o processo, e são muitos aprendizados de fraudes que aconteciam, em que você dava uma nota promissória como garantia para mais de uma pessoa. Então, você vê toda a infraestrutura do sistema financeiro se desenvolvendo, aportando muito em tecnologia, se aperfeiçoando. E isso culmina num sistema que hoje a gente tem, bastante seguro, bastante sólido, bem diferente ali desse final dos 90, mas que também chega nesse estágio por conta da própria supervisão do Banco Central, que aprimora seus processos constantemente e está sempre observando o desempenho destas instituições financeiras. Então, é um grande trabalho de equipe que está sendo implementado ao longo dos anos e culmina num sistema financeiro saudável como o que a gente tem. Existe, provavelmente para tramitação no Congresso do ano que vem, uma nova lei de regimes de resolução, é mais uma peça desses aprimoramentos institucionais que a gente está perseguindo. Isso o Banco Central já enviou para o Congresso no final de 2019. Excelente.
Bom, apenas corroborando o que você disse, logo após o Plano Real, tivemos uma queda muito rápida na taxa de inflação. Alguns colegas, anos depois, calcularam o chamado imposto, a receita inflacionária dos bancos, estava em torno de 4% do PIB. Era algo fantástico, quer dizer, banco ganhava com a inflação, prejudicando, lógico, o investidor. Eu lembro que a gente chegava no banco e o cálculo era mais ou menos assim. Qual é a previsão da taxa de inflação para os próximos 30 dias ou 60 dias? Então, os colegas lá da FIP, que eram os coordenadores do índice, a todo momento estavam dando palestras, sendo chamados pela rádio e TV para se pronunciarem sobre as expectativas da taxa de inflação. Porque, em função da taxa de inflação prevista, era assim, olha, a inflação prevista para o mês seguinte vai ser de 15%. Então, o banco te dizia, você vai ter uma remuneração do CDB, por exemplo, de 15%. Só que a realizada era 25%. Exato. E o diferencial ficava, claro, ficava com o banco, porque ele estava aplicando todo dia naquele chamado overnight, né? Tempos antigos esses que eu vivi, e a gente acabou tendo uma riqueza de detalhes muito, muito acentuada, muito grande. Bom, Daniel, eu fiquei muito feliz com essa entrevista, feliz pela forma como atua o Fundo Garantidor de Créditos. Eu tinha, claro, já um bom conhecimento, mas agora saio enriquecido com a forma didática que você colocou as várias questões tratadas pelo Fundo Garantidor de Créditos, e tenho certeza que o colega economista e outras pessoas que vão nos assistir vão ficar bastante satisfeitas também com tuas explicações. Então, os minutinhos finais para tuas considerações finais aí. Bom, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, o excelente bate-papo. Gostaria também que o pessoal da edição colocasse aqui embaixo na legenda o endereço do nosso site, www.fgc.org.br. Convidar todo mundo a visitar aí o nosso site, tem muita informação interessante, é um assunto que é feito para a população, então a gente convida a população a se aproximar do Fundo Garantidor de Créditos, e eu me coloco à disposição de outras conversas, e será sempre um grande prazer. Muito obrigado. E esse aplicativo, ele também vai ser encontrado no site do Fundo Garantidor? Ou tipo Google Play, qualquer coisa lá? Assim que homologado, vai estar tanto na loja do Android, né, do Google, como na loja do iPhone, que é da Apple. Tá certo. Bom, Daniel, muito obrigado novamente, e espero te rever em futuro próximo para novas informações sobre o Sistema Financeiro Nacional, sobre o papel do Fundo Garantidor de Créditos. E sempre que algo de novo ocorrer, entre em contato conosco para que a gente faça a devida divulgação. É muito importante as questões relacionadas entre banco e os clientes. E aí temos o Fundo Garantidor de Créditos dando todo o apoio para o investidor. Claro, também para as associadas. Muito obrigado, Daniel. Até a próxima oportunidade. Um abraço. Tchau, tchau. E a você, meu caro economista, aguardo na próxima entrevista da TV da Ordem dos Economistas do Brasil. OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.